capítulo 12 de Lucas, a partir do verso 22. Capítulo 12 de Lucas, a partir do verso 22. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo, olha bem a particularidade, dirigiu-se Jesus aos seus discípulos, dizendo, por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa, nem celeiros, todavia, Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, isto é, 43 centímetros, nada, ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber. Não vos entregueis às inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscais antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei vossos bens, dai a esmola, fazei para vós outros bolsas que não se desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Buscai, porque onde está o vosso tesouro, aí também o vosso coração. Vamos orar. Ó Pai, fala a cada um de nós nesta noite. Fala às nossas vidas nesta noite. Que Jesus, a sua serenidade, que Jesus, da sua bondade, que Jesus, da sua sinceridade, que Jesus, da sua mansidão, possa nos ensinar nessa noite. Que esta seja uma noite de ensino, dirigindo as nossas vidas e tratando de cada um de nós. Fala, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, as nossas vidas. Ilumina os nossos corações para o entendimento da Tua palavra e aplica-o ao nosso conhecimento para o crescimento espiritual. E em nome do Teu Filho Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Meus amados, quando eu leio esse texto, eu fico olhando a sala e todos os discípulos ali sentados. O próprio Judas também estava ali sentado. Eu fico pensando que os 12 estavam ali, e Jesus já havia dito a eles sobre o sentido da gratidão, já havia ensinado a eles sobre o sentido de ter e não ter as coisas.
E agora Jesus começa de uma forma mansa, dirigindo a eles. O texto não é um texto em que Jesus começa a gritar com os seus discípulos, mas é um texto de escola dominical. É um texto de um professor que senta e que agora quer ensinar os seus alunos, que começa a conversar com os seus alunos de uma maneira muito direta, usando ilustrações, usando situações próprias, conhecidas por todos. Ele queria de fato advertir os seus, porque muitas vezes nós vivemos nossas vidas, e nós como crentes, nós temos um comportamento igual aos ímpios, e Jesus não queria isso, seus discípulos. E Jesus não estava preocupado se Judas estava ali. Não era o momento de apresentar Judas e dizer: Judas, você está só pensando em ter as coisas, não é esta a visão que eu vou trazer. E o texto começa dizendo: por isso eu vos advirto. É uma advertência a todos nós. Uma advertência: não precisam andar ansiosos. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de colocar. Deus que cuida de nós, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, Ele cuida de detalhes das nossas vidas, por isso nós podemos ser gratos a Ele. Eu vos advirto. Eu sou filho de uma família que conviveu muito com a situação de pobreza, que conviveu com muitas situações difíceis. Meu pai, como ferreiro, não ganhava todo o suficiente para sustentar a casa. Minha mãe lutava arduamente para cuidar de nós, multiplicar as coisas que eram colocadas. Desmanchava roupas para fazer roupas para nós. Mas ela, ao ler esse texto, eu me lembro que ela sempre falava as mesmas coisas. Meus filhos, nós não podemos ficar doentes com aquilo que nós precisamos colocar na mesa, e nem aquilo que nós precisamos ter como vestir. Deus vai fazer todas as coisas. E Deus vai fazer tudo de uma forma maravilhosa e de uma bondade toda grande para nós. Nós éramos 9 irmãos, 9 filhos. E cada um de nós era cuidado pela minha mãe e pelo meu pai de uma maneira especial, com a preocupação especial de colocar os mínimos detalhes, mas sempre da visão da graça de Deus, sempre da visão que Deus cuida das nossas vidas. E às vezes ia até tarde, minha mãe na máquina de costura para fazer as roupas para nós, para nos vestir. Mas ela tinha uma coisa muito particular, que ela ensinou para todos os filhos: ninguém pode vestir uma roupa, por mais bonita que seja, a não ser primeiro para ir à casa de Deus. Dava sábado, tudo estava arrumado. Domingo, todos colocavam a roupa mais bonita. Era um dia especial. Nós íamos à casa de Deus. Será que nós hoje estamos com essa visão, meus amados? Ou será que as nossas visões estão mudando no decorrer dos dias? Será que nós estamos perdendo a visão das coisas, e agora a ansiedade está tomando conta de nós, ao ponto de ficarmos enfermos, ao ponto de corrermos para os médicos,
ao ponto da depressão tomar conta de nós, ao ponto de ficarmos tão preocupados que algumas pessoas tiram a sua própria vida? Será que nós estamos alimentando alguma coisa que a graça de Deus não quer que nós nos alimentemos disso? Aí Jesus começa a dizer, ele olha para a vida e ele faz em forma quase de uma pergunta: olhe para a sua vida, o quanto a sua vida vale. Eu gostaria que você pudesse olhar para a sua vida agora e pudesse dizer o quanto a sua vida vale. Não andeis ansiosos, mas o quanto vale a sua vida? Quanto de fato vale a sua vida? Você já observou o quanto vale a sua vida? Dentro do projeto de Deus, ela vale muito mais que todas as coisas. Jesus deu a sua própria vida para resgatar as nossas vidas. E nós somos gratos a Deus por isso. Ele pagou o preço do nosso pecado, para que eu e você pudéssemos ter vida, e vida eficaz diante do nosso Deus. Tudo de graça. Nós não fazemos nada. Então, quando alguém perguntar para você quanto vale a sua vida, tenha coragem de dizer para a pessoa: a minha vida vale o preço que Cristo pagou por ela na cruz do Calvário. Ele morreu por mim. E aí Jesus coloca algumas ilustrações. Ele usa algumas coisas para ilustrar para nós. Os nossos professores de hoje diriam: Jesus está usando exemplos do campo. Está usando exemplos vivos. E ele começa dizendo: olha as aves. Olhou para uma ave que normalmente nós não damos valor nenhuma para ela. Jesus não disse para os canários: mas olha o corvo. Ele não tem despensa e nem celeiro. Olha os leões. Deus cuida deles. Vocês podem acrescentar algum tempo à sua vida, vocês não têm essa condição. Agora você vai fazer o seguinte: você vai olhar para os lírios do campo. Você vai ver a beleza deles. Mas vocês são muito mais belos do que os lírios do campo. Meus amados, se as nossas vidas valem a vida de Cristo dada por nós, nós devemos olhar para nós e dizer: como eu sou bonito, porque a minha beleza está no sangue do Cordeiro, que mudou completamente a minha vida. O grande problema nosso é que nós só olhamos para as nossas vidas e olhamos o preço das nossas roupas. E não é isso que Cristo quer que nós olhemos. Por isso fez questão de mostrar os lírios do campo, que logo nascem, tem sua beleza, depois é jogado no forno. Olha a beleza de cada um de vocês. Olha como vocês são bonitos. Como cada um de vocês foi feito pela graça de Deus. Como o rosto de vocês traz o brilho da cruz de Cristo. Aí pode você dizer: mas pastor, eu tenho tantas dores. Não importa as dores que você tem, você tem que lembrar que elas estão lançadas em Cristo Jesus. O seu rosto tem de ser formoso, a sua pele tem de ser formosa, cada detalhe da sua vida
tem de trazer o sentido da beleza daquilo que Cristo fez por você. E nós muitas vezes não olhamos assim. As pessoas querem olhar qual a marca da roupa, qual a marca da gravata, qual a marca dos nossos ternos, quanto custa nossas coisas, e começar a questionar, a dizer, esquecendo que a obra de Cristo é que nos embeleza. Nem Salomão, com toda a sua riqueza, se vestiu como os lírios do campo. E nós podemos vestir muito melhor quando nós olhamos para Jesus. Esta é uma beleza que nós precisamos guardar conosco. Quando Estevão estava morrendo, o seu rosto brilhava. E Estevão podia dizer: Senhor, eu vejo os céus abertos, eu vejo Jesus. Quantos de nós vamos ter a mesma experiência? Porque nós sabemos que a coisa que mais marca as nossas vidas é aquilo que Cristo faz por nós. Quando eu estava no hospital com Covid e visitando um CTI, um tratamento, visitando um lugar do hospital, outro lugar do hospital, ouvindo os médicos falar no período da Covid, a certo momento o médico que estava me atendendo disse: pastor, nós não temos mais esperança a respeito do senhor. Não há mais nenhuma esperança. Nós vamos descer o senhor para a nossa UTI. O senhor já passou pela primeira, passou pela segunda, agora o senhor vai para a terceira. Aí eu olhei para o médico e perguntei: a terceira UTI, o que significa? Ele disse: a terceira é a porta de saída. O senhor vai ser enrolado e o senhor vai embora, porque nós não temos mais nada para fazer. É um pouco desanimador, né? Aí vai para a terceira UTI. E quando eu cheguei à terceira UTI, uma médica muito simpática, uma senhora mais idosa, olhou para mim e fez duas perguntas que marcaram profundamente a minha vida. E eu peço licença para contá-las. E a primeira pergunta que ela fez foi o seguinte: eu gostaria de saber por que o senhor tem um rosto tão alegre? O senhor não está triste? O senhor sabe o que o espera? É que o senhor vai ser embrulhado num plástico preto. O senhor está na terceira UTI. Não tem mais saída para o senhor. E por que o senhor está com o rosto tão alegre? Aí ela fez a segunda pergunta: por que o senhor não tem nenhum desespero da vida? Em momento algum reclamando de qualquer coisa. O senhor é paciente que tem aguentado todas as coisas, todas as horas, submetido a todos os tratamentos, passa a madrugada, entra um, entra outro, e o senhor não reclama para nenhum de nós. Eu olhei para a doutora e disse: tem uma coisa, doutora, que eu quero dizer para a senhora. Quero dizer duas coisas. A primeira é porque eu já vejo os céus abertos. Eu já vejo o meu Jesus Cristo. Ele morreu por mim e eu não tenho nenhuma preocupação quanto à vida e a morte. Mas a segunda coisa que eu quero dizer para a senhora: eu quero terminar os meus dias orando.
E eu quero orar pela senhora. Eu quero testificar pela senhora. Meus amados, o meu leito na UTI foi um leito missionário. Orei por tantas pessoas, porque eu não estava preocupado se ia ou se não ia. Eu só tinha uma coisa: a alegria e a beleza de estar em Cristo Jesus. É isso que nós precisamos ter das nossas vidas. É isso que Jesus queria que os seus discípulos olhassem. A nossa vida não pertence a nós, mas pertence ao Senhor. Eu quero adverti-los que não pense na sua vida mais do que aquilo que convém. Olhe a sua vida na mão de Cristo Jesus, o nosso Senhor. É Ele que vai alimentar, é Ele que vai vesti-los, é Ele que vai dar tudo para vocês. Não comece a indagar se temos, se não temos. Deixe a formosura de Cristo apresentar-se na sua vida. Que a beleza de Cristo se veja em mim. Canta isso no seu lar, canta isso na sua casa, canta para os seus filhos, abraça as suas filhas, abraça os seus netos, para que eles possam compreender que a coisa mais importante da vida é ter Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nada é tão importante. Agora Jesus olha para os discípulos novamente. E ao olhar para os discípulos, ele fala o seguinte: eu gostaria que olhasse o verso 29. Não andeis a indagar. Não gaste seu tempo nestas inquietações. Vosso Pai sabe que necessita delas. Em outras palavras, confie em Deus. Confie em Deus. Meus amados, eu dirijo uma organização que é o Instituto Bíblico Eduardo Lene. Eu estou lá praticamente toda a minha vida. E em 1987, os nossos irmãos americanos foram embora. E entregaram o IBEL para nós. Entregaram o Instituto para nós. E eu me reuni com a direção do IBEL, eu tenho uma secretária que está comigo praticamente 50 anos, nossa irmã Marta, Maria Marcelino, e nós dois nos reunimos e ajoelhamos ali na sala. Eu disse: Marta, Deus vai suprir o que nós precisamos. Eu disse: pastor, nós não temos recursos nenhum. As verbas foram todas embora. Daqui a pouco nós vamos ter falta de coisas. Não vamos ter o que colocar na mesa para os nossos alunos. Eu disse: Marta, não vamos inquietar com essas coisas. Deus vai mandar o leite, Deus vai mandar o pão, Deus vai mandar o arroz, Deus vai mandar o feijão, e nós vamos cuidar dessa turma. E desde 1987 até hoje, nada faltou. E vocês nunca receberam uma carta nossa pedindo nada, porque nós ajoelhamos e clamamos a Deus. Deus do alto vai mandar o maná. Deus do alto vai mandar o maná. Não aquieteis. Creia no maná de Deus. Vosso Pai sabe que você precisa dessas coisas. Confie mais em Deus. Meus novos crentes, confie mais em Deus.
Sai daqui hoje vibrando, cantando, alegre, felizes, chorando de alegria. Abraça a igreja, abraça os presbíteros, abraça os diáconos, abraça as autoridades da igreja, mas saia daqui dizendo: eu confio no meu Deus. Eu confio no meu Deus. É esta confiança que nós precisamos ter nos nossos dias, nos nossos momentos, das nossas entregas. Eu confio em Deus. Deus sabe tudo o que nós precisamos. Deus sabe quando o seu sapato começa a ficar um pouco gasto. Deus sabe quando a sua roupa começa a apresentar alguns furinhos. Deus sabe quando a sua camisa começa a denunciar que você precisa comprar uma nova. Deus sabe que a sua calça começa a ficar apertado quando você começa a engordar como eu estou engordando. Deus sabe todas as coisas. E Deus também sabe o que nós precisamos fazer. Deus é que sabe todas as coisas. Ajoelhe na sua casa e abrace os seus filhos e confie em Deus. O azeite não vai faltar. Aceite os milagres de Deus. O nosso grande problema dos nossos dias é que muitas vezes nós cremos, mas nós não confiamos. Nós cremos, mas não praticamos. Nós afirmamos, mas temos medo de colocar tudo nas mãos de Deus. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. É do agrado de Deus cuidar de cada um de nós, é colocar tudo para nós. Agora o Senhor faz 2 pontos centrais que eu gostaria de chamar a atenção. O primeiro é que nós devemos buscar o reino de Deus mais do que todas as coisas. Gaste tempo para ler a Bíblia, gaste tempo para orar, gaste tempo no seu pequeno grupo, buscai mais a Deus. Nós somos uma geração que usamos muito a internet. Nós somos uma geração que gastamos muito tempo na televisão. Mas somos uma geração que pouco está buscando a Deus. Nós precisamos buscar mais a Deus. Nós precisamos decorar as Escrituras Sagradas. Nós precisamos saber cada detalhe da Bíblia Sagrada nas nossas vidas. Então eu gostaria que vocês buscassem mais a Deus. Saísse daqui com um propósito. O Senhor Jesus falou para mim que eu devo buscá-lo mais. E eu vou buscá-lo mais na minha vida, na minha casa, com os meus filhos, com os meus netos, com toda a minha família, tudo para a glória de Deus, para o louvor de Deus e para a honra de Deus. Busque a Deus, ore a Deus, leia a Bíblia constantemente, diariamente, para que você possa compreender qual a vontade de Deus pela sua vida. A segunda coisa que o Senhor coloca para nós: seja mais generoso. Generosidade. Meus amados, uma das coisas que mais me entristece na igreja é quando eu vejo que nós muitas vezes precisamos apelar para que as pessoas sejam dizimistas, apelar para que a pessoa seja ofertante. Eu creio que o que nós precisaríamos aprender com Deus é sermos aqueles crentes que vão brigar com o pastor, chegando para ele dizendo: pastor, eu tenho uma oferta especial para dar para o senhor, alguma coisa da igreja. Nós fôssemos aquele crente que chegássemos à tesouraria da igreja e dizer: eu estou trazendo o meu dízimo, hoje e amanhã, todas as horas, meu dízimo está aqui. Nós muitas vezes precisamos apelar com as pessoas.
E eu vou dizer uma coisa para você, meu querido irmão, os jovens na fé: se você não for generoso, você não vai experimentar as delícias do reino de Deus. Generosidade. Não estou falando só de fidelidade de seus dízimos e ofertas. Eu estou que você seja um pouco mais além. Eu pude aprender muito com a minha mãe, como eu disse a vocês. Minha mãe era uma mulher muito interessante. E todos os filhos de casa, quando começaram a trabalhar, ela chamava para uma conversa particular. Normalmente a conversa era no quarto dela. Todos os 9 filhos já foi chamando no quarto. Eu comecei a trabalhar muito cedo, fazer muitas coisas, e ela chamava no quarto para conversar. E ela fazia 2 perguntas, só 2 perguntas. A primeira pergunta é: você está entregando o dízimo todo mês? Aí o filho tinha de responder para ela. Aí ela fazia a segunda pergunta: você está entregando a oferta todo mês? Aí se o filho falava para ela: mãe, está muito difícil, eu não estou tendo recurso. Ela disse: meu filho, corta alguma coisa. Nós temos missionários que precisam ser sustentados. Corta alguma coisa. Nós temos missionários que precisam ser sustentados. O dízimo é para sustentar a igreja. Você tem que ser generoso. Quando passou os filhos, começaram os netos. Aí algum neto chegava em casa, elas faziam a mesma coisa, a mesma pergunta. Em Patrocínio nós temos algumas igrejas. E ela perguntava: qual a igreja que você está frequentando? Tal igreja, mãe, ou vó. Ela ligava ao pastor, disse: pastor, me manda o relatório dos dízimos da igreja. Eu quero ver se meu neto está lá, se meu filho está lá. Eu quero saber qual o missionário que meu filho adotou. Aí ela chamava todo mundo no quarto outra vez, um a um, ia chamando a atenção. Quando ela morreu, no final da vida dela, meu pai já havia morrido, nós resolvemos sustentá-la. Ela chamou meu irmão, que era aquele que é responsável na caixa buscar os recursos dela, e ela disse para meu irmão: meu filho, já que agora vocês estão me sustentando, eu quero que você pega os recursos da minha aposentadoria, da aposentadoria do seu pai, e entregue 70% para a igreja. 50% é meu dízimo, mais 20% de oferta. Eu só quero 30% para comprar alguma lembrança para os meus netos. Ela morreu nessa convicção. Por isso eu entristeço quando eu vejo a igreja. Nós precisamos, meus amados, triplicar a nossa arrecadação. Nós temos missionários, nós temos campos. Não importa. Eu tenho uma igreja que 90% dos meus membros são dizimistas. Eu fiz o desafio agora que eu quero chegar a 95% até o ano que vem. Nós não podemos viver mais pensando, olha bem a lição que Jesus coloca para nós nesse texto. E Jesus é muito direto: vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O Senhor hoje nos chamou aqui para nos advertir.
como igreja. Nos advertir que nós não precisamos ficar ansiosos pela nossa roupa, nem pela nossa comida, e nem pela nossa saúde. É Deus que cuida de nós. Nós valemos mais do que as aves, nós valemos mais do que as flores do campo, e nós temos tudo isso. Nós não precisamos andar ansiosos. Deus sabe que nós necessitamos de todas estas coisas, e o Senhor dá. Confiança mais em Deus, confiança total diante do Senhor. Buscai a Deus, é o convite que Ele coloca para nós. Vamos buscar mais o nosso Deus, e vamos ser mais generosos. Que a generosidade seja o ponto central das nossas vidas. Não só compromissos, não só a visão do reino, daquilo que não é nosso mais, mas é ser mais do que o que é nosso, ser generoso para com a vida cristã. Essa é a advertência que Jesus coloca para nós. Nós somos discípulos do Senhor. Nós sabemos que nós não temos mais nada. Nós somos gratos a Deus por tudo que Ele nos deu em 120 anos. Agora é hora de nós, como discípulos, exercer o ministério que Deus tem para nós. É hora de nós repensarmos as nossas vidas.